Vamos para o conteúdo de ciências. Em ciências, eu vou explicar para vocês sobre o conteúdo da lição 15, que está na página 84. Tem como título os tecidos, os órgãos e os sistemas. Nós veremos primeiro os sentidos. Então, bastante atenção, acompanhem no livro de vocês para que vocês possam constatar direitinho o que a professora está explicando, está bem relacionado ao livro, apesar que eu resumo bastante para vocês, para que o vídeo não fique tão extenso, tá? Então, os tecidos. Nós aprendemos na aula anterior que o nosso corpo tem milhões de células. Então, vamos partindo de onde terminamos lá atrás. Então, nosso organismo, ele tem milhões de células. E essas células, elas não trabalham isoladamente. Elas trabalham de maneira integrada, de forma integral, tá? São juntas, elas são unidas no seu trabalho. Não trabalham em separado. Então, em cada corpo, as células vão formar um conjunto. Em cada corpo, essas células trabalham em conjunto, formam conjuntos. Vamos chegar lá. Esse conjunto que as células formam para trabalhar, que não trabalham isoladamente, se chama tecido, tá? Então, o conjunto de células vai formar um tecido. Faz parte do nosso título, né? Então, um conjunto de células formam os tecidos. Cada tecido do nosso corpo, pode acompanhar no livro, cada tecido do nosso corpo vai realizar um trabalho diferente. Então, o conjunto de células forma um tecido que realiza trabalhos diferentes no nosso organismo. E o nosso organismo é formado por quatro tipos, então, de tecidos, que são formados pelas células. Então, quais são esses 4 tipos de tecidos? Eu já digo para vocês, atenção. Tecido epitelial, tecido muscular, tecido conjuntivo e tecido nervoso. Então, nós vamos falar especificamente de cada um desse tipo de tecido, desses tipos de tecidos. Então, quando eu falo no epitelial, ele é aquele que cobre o nosso corpo e forma aqui a nossa pele. Esse é o tecido epitelial. Ele vai cobrindo o nosso corpo e forma aqui o que nós chamamos de pele, né? De tato. Esse é o tecido epitelial. Vamos ao tecido muscular. É aquele que forma os músculos, constitui os músculos. Esse é o tecido epitelial. Então, aqui no livro de vocês, na página 84, tem algumas figuras, ilustrações que exemplificam o que eu disse aqui acima. Vocês podem observar. O tecido conjuntivo é aquele que une, ele faz a união de outros tecidos e os órgãos entre si. Eles fazem a união de outros tecidos para que se sustentem. Eles dão sustentação através dessa união. O que nós podemos falar lá no tecido nervoso? Antes de passar para o tecido nervoso, os ossos do nosso corpo, dos nossos corpos, eles são formados por um tipo de tecido. E esse tipo de tecido se chama conjuntivo. Nós vamos para o nervoso. O tecido nervoso é responsável por todos os nossos atos. Então, o tecido nervoso se responsabiliza por todas as nossas ações, por todos os nossos atos. É encontrado no encéfalo, é encontrado na medula e nos nervos do nosso corpo. Então, encéfalo, medula e nos nervos distribuídos pelo nosso corpo.
tem imagens no livro aqui abaixo da escrita que exemplificam alguns tipos de tecidos conjuntivos, tá? Então, sabendo disso, que as células formam aqui os tecidos, né? A união das células forma os tecidos, então nós vamos para os sistemas. Então, um conjunto de tecido, olha, as células formam os tecidos. E um conjunto de tecido aqui vai formar um órgão. Atenção, tá? São paralelos. Então, o nosso corpo tem diversos órgãos, disso nós sabemos e já estudamos. O órgão, o coração é um órgão, aliás, falei invertido. Os rins, outro órgão. O que mais nós podemos dizer como órgão? O estômago. Nós temos vários órgãos no nosso organismo. Os pulmões, né? Os pulmões também são órgãos do nosso organismo. Então, citei aqui alguns dos órgãos do nosso organismo e esses órgãos são formados pelos tecidos e os tecidos são formados pelas células. Aqui no livro de vocês aqui tem algumas exemplificações de órgãos, né? A reunião de vários órgãos, então, vai constituir, vai formar um sistema, tá? Responsável, então, pelo funcionamento do organismo humano. E isso nós vamos continuar vendo lá no sistema locomotor, que começa, então, a formação dos sistemas aqui, né? Que se dá através dos órgãos. Então, requer bastante atenção para que você entenda direitinho aqui a estrutura do corpo humano. Combinado? Terminamos aqui essa explicação. Então, bastante atenção na leitura para realizar as atividades da página 86 e 87.